de vocês devem ter visto nesses últimos dias a repercussão que deu uma foto com Roberto Justus, sua esposa e sua filha segurando uma bolsinha que muitos usuários identificaram que custa no valor em torno de 14 mil reais. E aí a reação de alguns militantes de esquerda, entre eles um professor de universidade, inclusive que a gente paga o salário desse cidadão, dizendo que só resolveria isso com guilhotina. E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor. Mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas, condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte, né, do trabalho dela. E eu estou na vida dela, eu também estou nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, Mas ainda mesmo que que nós comprasse, tivéssemos né? comprado, não cabe alguém julgar. Essa mentalidade anticapitalista não é algo recente, ela já vem há algumas décadas, talvez até séculos, e já foi analisada por alguns pensadores libertários liberais, como por exemplo Mayer Rothbard e também Ludwig von Mises, que inclusive tem um livro com esse título, A Mentalidade Anticapitalista. E é comum observar que em diversos meios acadêmicos, artísticos, jornalísticos, o capitalismo é tratado não apenas como uma crítica, mas com um desprezo, quase como um mal moral. Para o economista libertário Mises, essa hostilidade não é fruto apenas de preocupações com desigualdade ou justiça social. Trata-se, na verdade, de um fenômeno mais profundo, o ressentimento de uma classe de intelectuais cuja relevância foi deslocada pelo livre mercado. Por quê? Número 1. O mercado não recompensa erudição, mas a utilidade percebida. No âmago do sistema capitalista está o princípio de que o valor é determinado pela percepção dos consumidores e não por méritos acadêmicos ou sofisticação intelectual. O mercado remunera quem soluciona os problemas, satisfaz desejos ou inova de maneira eficaz, ainda que isso envolva algo simples, como um produto cotidiano ou um serviço digital. Em contraste, muitos intelectuais, formados no cultivo da palavra, da teoria e da abstração, não encontram demanda para suas ideias, tampouco prestígio automático por sua formação. Diante disso, sentem-se invisibilizados, ignorados e até mesmo injustiçados. O resultado, argumenta Rothbard e Mises, é um ressentimento latente que se transforma em crítica sistemática ao capitalismo. Para esses intelectuais, o sistema de mercado não apenas os negligencia, ele subverte seus valores e os rebaixa perante figuras que eles consideram inferiores cultural e intelectualmente. Número 2. O intelectual e sua ânsia por Estado. Desde as sociedades antigas, os intelectuais sempre buscaram estar próximos do poder. No mundo pré-capitalista, isso se dava por meio da corte, do clero ou da burocracia estatal. Com o advento do capitalismo, essa lógica foi subvertida. O prestígio passou a ser descentralizado e mediado pelo público, não mais pelos reis ou governos. Rothbard observa que muitos intelectuais se consideram naturalmente superiores pela leitura, pela formação ou pela capacidade de abstração e esperam, portanto, que a sociedade lhes reconheça esse mérito com honras, influência e estabilidade. No entanto, em um sistema onde o padeiro, o youtuber, o desenvolvedor de software ou um empresário bem-sucedido são mais valorizados do que um sociólogo obscuro ou um poeta de vanguarda, o ego do intelectual não suporta tal inversão. Essa frustração alimenta uma narrativa. O problema não está em sua inabilidade de dialogar com a sociedade, está no próprio sistema. Logo, para ele, o capitalismo torna-se o inimigo simbólico. 3. O Estado como abrigo emocional e ideológico. É nesse contexto que o Estado se apresenta como refúgio natural para o intelectual ressentido. No aparelho estatal, ele encontra não apenas sustento financeiro por meio de bolsas, cargos públicos, subsídios e
instituições culturais, mas também reconhecimento simbólico. O socialismo, inclusive, torna-se atraente não apenas como modelo econômico, mas como fantasia de poder. Um mundo onde os sábios guiam os ignorantes, onde os planejadores intelectuais decidem os rumos da economia, da cultura e da educação. Para Hofbauer, o Estado é o único agente que pode prometer ao intelectual o que o mercado jamais garantirá: prestígio garantido, segurança profissional e status moral, independentemente de sua utilidade na prática. 4. O ciclo vicioso da doutrinação anticapitalista. Esse ressentimento acadêmico não apenas se cristaliza em discurso, ele se institucionaliza nas salas de aula. Hofbauer denuncia que o ambiente universitário, especialmente nas instituições públicas, converte-se em incubadora ideológica anticapitalista. Professores que não foram reconhecidos pelo mercado muitas vezes buscam influência nos auditórios e salas de aula, disseminando narrativas que culpam o sistema por suas frustrações pessoais. Os alunos, por sua vez, imersos nesse viés desde a graduação, são moldados para ver o capitalismo como fonte de todos os males: desigualdade, alienação, exploração, racismo, opressão. Sem contato com pensamentos alternativos, frequentemente suprimidos ou ridicularizados, saem da universidade preparados não para empreender ou criar, mas para combater o sistema que ainda nem compreenderam plenamente. Esse processo gera um ciclo. Alunos doutrinados tornam-se novos professores, jornalistas ou funcionários públicos que perpetuam a mesma visão distorcida do mundo, agora com autoridade e influência. É importante destacar que há sim intelectuais que defendem o capitalismo, mas segundo Hofbauer, esses indivíduos são geralmente marginalizados pela comunidade acadêmica tradicional. Pensadores como Ludwig von Mises, que teve dificuldades em obter posições universitárias, ou Hayek, apesar do Nobel, sofreram forte resistência. Milton Friedman, embora famoso, era constantemente atacado por desafiar o consenso estatista de sua época. No mundo contemporâneo, nomes como Thomas Sowell, Jordan Peterson ou até mesmo no Brasil Olavo de Carvalho, embora populares entre o público, são tratados com hostilidade nos círculos universitários e culturais, acusados de reacionarismo, elitismo ou ignorância. Essa hostilidade não decorre apenas de divergência teórica, mas do fato de que eles provam que é possível ser um intelectual respeitado sem se render à ortodoxia anticapitalista. E isso, para muitos acadêmicos, é inaceitável. Por fim, para Hofbauer, a razão profunda do ódio de muitos intelectuais pelo capitalismo não reside em argumentos econômicos, mas em feridas emocionais mal resolvidas. O livre mercado funciona, mas de forma impiedosa. Ele recompensa quem é útil, não quem se julga superior. Ele distribui reconhecimento com base em resultados, não em títulos. Ele empodera o público e não os planejadores. E é justamente por funcionar tão bem, sem precisar da tutela dos sábios, que o capitalismo é odiado por muitos que desejavam conduzir o mundo, mas foram deixados para trás.